entre as pesquisas com o SBN no Brasil, né? Eu acho que até o momento a gente já teve apresentações muito boas e acho que sempre a gente aprende um pouquinho mais, né, com o que cada um está fazendo. É, eu até comentei com o Lucas e com a Cris, né, que seria um grande desafio assim para mim apresentar depois da apresentação do mês passado, que eu acho que foi muito legal que o pessoal apresentou que estão fazendo na prática, né, na cidade de São Paulo e foi essa visão um pouco menos acadêmica, né, e mais prática mesmo e de contribuição para a cidade. Mas aí eu vou apresentar de toda forma essa visão um pouco mais acadêmica, né, para vocês, um pouquinho do que eu fiz no meu doutorado, junto ao grupo de pesquisa nosso da Escola de Engenharia de São Carlos, dentro do departamento da SHS, que a gente tem um grupo lá, né, que tem trabalhado com TCs, principalmente biorretenção, nesses últimos anos. E, enfim, né, apesar de eu estar apresentando um pouco a minha tese, a gente não faz nunca um trabalho sozinho, né? Então, todo mundo lá contribuiu bastante para essa pesquisa e continuam dando seguimento também a essa linha que a gente tem trabalhado. E aí, acabou que no meu doutorado eu acabei tentando focar um pouco em alguns aspectos mais é, de outras visões, né, dessas técnicas que a gente acabou usando a nomenclatura aqui de LEED, né? Dessas técnicas de drenagem urbana alternativa, essas técnicas compensatórias, focando um pouco em outros tipos de reuso, de ciclagem de nutrientes, de integração com outros tipos de recurso, que não só a visão de mitigação de enchentes e mitigação da poluição difusa, né? E a gente procurou começar a trabalhar um pouco mais com isso, justamente por ver as pesquisas novas que estavam sendo feitas em vários outros lugares do mundo, mesmo dentro da nossa própria avaliação inicial, né, de uma técnica que a gente construiu lá em São Carlos, a gente viu que existiam, né, essas possibilidades de reciclar nutrientes por conta da quantidade de nutrientes que entravam nas águas, ver outras possibilidades de integrar para reduzir alguns custos energéticos e etc. E aí a gente começou a tentar ver, né? Tentar explorar, ver quais eram as potencialidades que existiriam em relação a isso. E aí, por isso, acabou ficando com essa visão, né? Um pouco mais de tentar visualizar quais seriam os benefícios dessas técnicas descentralizadas para a segurança do nexo água, energia, alimento, né? Então, visando a segurança de todos esses três fatores juntos, até porque eles no mundo real, assim, né, quando a gente começa a avaliar eles estão sempre ocorrendo juntos, né? Não tem como muita gente dissociar os recursos hídricos, dos energéticos e da questão alimentar também. Então, tentando trazer essa visão um pouco mais integrada, né? A gente teve uma motivação, né? Porque lá em São Carlos a gente tem eventos de inundação muito recorrentes. E aqui são algumas fotos, né, de alguns últimos eventos que a gente teve no ano de 2020, que foi um logo no início do ano em janeiro e um mais para o final do ano, e que foram eventos com um tempo de retorno de 20 a 50 anos, mas que acabaram acontecendo no mesmo ano, assim, né? Então, a nossa motivação inicial, quando a gente começou essa pesquisa, era de avaliar principalmente a contribuição dessas técnicas para a redução dos eventos extremos mesmo, né? Então, qual o grau de integração e quantidade de técnicas que a gente precisaria ter para tentar reduzir um pouco os impactos desses eventos e considerando também que eles vão se tornar cada vez mais extremos com as mudanças climáticas, né? E aí acabou que a gente tentou também avaliar um pouco essa visão de contribuição para aumento da resiliência e etc., mas não só visando aos eventos extremos mais, mas toda a integração com outros recursos, né? Então, a gente teve 4 objetivos específicos, né, ao desenvolver a minha tese de doutorado, que o primeiro foi fazer uma revisão mais da literatura, do que a gente tinha, e ver como que essas técnicas poderiam ser incorporadas para objetivos que outros, além da questão de drenagem urbana especificamente, né, tanto do ponto de vista de quantidade quanto de qualidade, mas ver também como poderiam ser integrados com outros aspectos, como, por exemplo, a questão de absorção de gases do efeito estufa, de ciclagem de nutrientes, reuso da água,
conforto climático, essas questões, né? Então, ver se já tinham estudos feitos em relação a isso, e se não tinham, quais eram os aspectos dessas técnicas que poderiam contribuir para essas outras questões. E aí depois a gente partiu também para uma análise mais experimental. E aí avaliando tanto uma técnica em escala de campo, que a gente já tinha construída lá na USP de São Carlos, quanto também avaliando uma técnica em laboratório, né? Que a gente fez um protótipo reduzido em laboratório para conseguir avaliar diferentes aspectos, diferentes designs que essas técnicas poderiam ter e as contribuições que elas teriam para esse nexo, né? E, por fim, a gente tentou expandir os nossos resultados que a gente teve em laboratório e em campo também para uma escala mais de bacia e ver qual seria a contribuição mais para o bairro, né, para uma visão mais integrada com a cidade em relação a esses múltiplos benefícios. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, essa é a apresentação que eu fiz da minha tese, na minha defesa, né? Por isso que está em inglês e assim separadinho em capítulos, mas eu acho que ela apresenta bem resumidamente assim o que foi feito ao longo desses anos e que tem os resultados mais interessantes mesmo para serem apresentados. E aí, esse primeiro capítulo que a gente apresenta de resultados é mais com relação a essa revisão bibliográfica que a gente fez, né? Tentando avaliar um pouco qual seria a contribuição das LEEDs para os objetivos do desenvolvimento sustentável, então avaliando um pouco esses outros aspectos mais de integração com outras questões do nexus água, energia, alimento, e apresentando um pouco um conceito de gerações que a gente acabou classificando para avaliar um pouco melhor essa contribuição para objetivos adicionais, né? Então, essa é uma figura conceitual que a gente fez, mostrando um pouco qual que seria a evolução do estudo das LEEDs ao longo do tempo e ao longo de objetivos complementares, né? Então, a gente vê assim que inicialmente, na década de 60, quando se surgiu um pouco essa visão das LEEDs em si, né, da drenagem urbana descentralizada e envolvendo um pouco os aspectos do ciclo natural hidrológico, né, tentando restaurar isso um pouco, a gente via que estava muito ligado a uma ideia do aumento da urbanização e conseguir, então, de certa forma, mitigar esses impactos, né? Então, mitigar os impactos que a gente teria de valores adicionais, tanto de vazão, que são criadas por essa mudança do uso do solo, quanto também valores adicionais de carga, que também são gerados por essa mudança do uso do solo, né? Então, de carga de poluentes, né? Então, eu estava muito focada nessa ideia de que a gente precisava combater os efeitos da urbanização e tudo mais, e que isso estava muito ligado aos aspectos de condição do solo. E em um segundo momento, quando a gente começa a ver os impactos das mudanças climáticas, as projeções do IPCC, e mostrando que esse aumento, né, esse aumento tanto da produção de escoamento superficial quanto da produção de cargas poluidoras, ela não vinha simplesmente da nossa mudança em relação ao uso do solo, mas também é uma mudança no padrão climático, gerando um adicional, então, de precipitação, né? E esse adicional de precipitação, tanto de precipitação quanto de não precipitação, né, aumentando os tempos secos ou os tempos de chuva, ele também gerava um aumento tanto das vazões de escoamento superficial, quanto também das cargas poluidoras. Porque quanto maior o tempo que a gente tem ali, né, sem ter precipitação, a gente também tem um aumento da deposição de poluentes nas superfícies, que acabam levando a uma contaminação maior das águas superficiais nos eventos de chuva. Então, começou a se pensar um pouco em quais seriam as técnicas de dimensionamento, quais seriam as rotinas de manutenção, quais seriam as adaptações que seriam necessárias ser feitas com relação a esses aumentos provocados pelas mudanças climáticas. E considerando que são aumentos ou modificações, né, que são não estacionárias. Então, como lidar com esses aspectos dentro das LEEDs, né? Então, esse seria um segundo momento e que a gente acabou chamando de LEEDs, então, de segunda geração. E aí agora a gente tem um terceiro momento, que seria a integração dessas técnicas no ciclo de vida da bacia de uma forma mais geral, não olhando só mais apenas para como mitigar, como reduzir esses excessos de vazão e de poluição gerados, mas também como reinserir esses excessos na bacia, de volta para a bacia. Principalmente tendo em vista que a gente passa por crises hídricas, então a gente tem excessos de precipitação em um período de tempo, mas a gente também vai ter períodos
grandes sem água, né? Então, como a gente consegue compensar esses efeitos, como a gente consegue retornar essa vazão excedente para dentro do ciclo de vida da bacia, e também no sentido de poluentes, porque esses poluentes podem ser poluentes, né, para o corpo receptor final, mas eles também podem ser recursos valiosos para a própria vida da bacia, né, das pessoas que estão vivendo ali, podem ter usos diferentes. Então, começar a ter essa visão um pouco mais holística, um pouco mais integrada, é um dos objetivos que a gente começa a ver agora nos trabalhos. Então, a parte do stormwater harvesting, né, que é o cultivo de água, reuso da água da chuva, a própria questão dos efeitos para amortizar as emissões de gás carbônico, tem sido alvo de muitos estudos novos, né? E apesar de não se ter em muitos estudos falando especificamente de quais são os pontos que isso contribui para os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, a gente tentou fazer essa conexão nesse artigo, porque a gente acredita que isso ajudaria muito na própria incorporação dessas técnicas na formulação das políticas públicas, porque hoje em dia a gente vê que está muito, os governos em si, né, tem os objetivos do desenvolvimento sustentável como uma meta, como um foco e um direcionamento, né, para a elaboração das políticas públicas, principalmente em relação à adaptação climática e tudo mais, e a gente conseguir fazer essa linkagem direta, né, entre quais seriam as contribuições dessas técnicas diretamente para diferentes indicadores e diferentes metas dos ODS, seria uma contribuição importante também nessa área, né. Então, foi isso que a gente acabou tentando fazer. Aqui é só uma outra figura, né? Mostrando um pouco da evolução dos objetivos das LEEDs ao longo do tempo, que era uma figura que já tinha sido elaborada pelo Fletcher em 2015. E aí a gente tentou separar, então, né, essa diferença dos objetivos ao longo dessa classificação de gerações que a gente fez. E aí, aqui no caso, né, a gente vê que hoje em dia, em 2019, a gente tem, além dos objetivos de mitigação de cheias e da poluição da água, a gente também tem objetivos de ecologia dos ecossistemas, de restauração dos regimes fluviais, da água como um recurso, e da questão também de aumento da resiliência. E aqui, no caso, a gente incluiu também a questão da resiliência para as mudanças climáticas, que era algo que no artigo do Fletcher não tinha sido comentado, né? E aí, ao longo do artigo, então, a gente linka, né, com os objetivos principais que essas técnicas podem contribuir, que a gente conseguiu enxergar mais diretamente, que seria a questão de fome zero e agricultura sustentável, no quesito de que muitas técnicas são vegetadas, né, então a gente consegue fazer incorporação, por exemplo, de hortas urbanas ou reciclagem de nutrientes como uma forma de geração como fala? De fertilizantes naturais, né? A parte de saúde e bem-estar, quando a gente linka com as questões de recreação, estéticas e melhora do controle da poluição das águas, a questão de água limpa e saneamento, quando a gente fala sobre tanto o reuso da água, mas também de prover uma água mais limpa, né, sendo depositada nos corpos receptores, a questão de energia limpa e sustentável, com alguns trabalhos que a gente viu que linkam também a produção de energia nessas técnicas, mas também a própria economia de energia que é feita quando a gente faz a reutilização dos recursos, né, que elas podem nos prover, e a parte de cidades e comunidades sustentáveis e ação climática, devido aos benefícios que gera para diminuir a ocorrência de desastres naturais em si, né? E aí, daqui para frente, então, eu vou apresentar um pouco os resultados que a gente teve da nossa pesquisa nesse capítulo 3, né? Um pouquinho de algumas comparações entre os diferentes metodologias de dimensionamento de técnicas compensatórias que são utilizadas normalmente nos diferentes manuais dos Estados Unidos, da Austrália, algumas recomendações que a gente tem em manuais de drenagem do Brasil, incorporando alguns aspectos de mudanças, né? Então, aspectos não estacionários, tanto de urbanização quanto de mudanças climáticas, que muitas vezes não são incorporados nos projetos de LEEDs e de drenagem urbana no geral, né? Então, a gente fez esse estudo para uma região de São Carlos, então, para uma bacia onde está localizado o campus 2 da USP de São Carlos. Esse pontinho 1 aqui é onde a gente tem a nossa técnica em escala de microdrenagem e uma também em escala de lote aplicadas.
e que é essa parte aqui, né? Então, aqui embaixo, nessa figura A, é o telhado que a gente tem a contribuição para uma das técnicas, e essa parte maiorzinha aqui, a B, é a área de contribuição para essa segunda técnica que a gente tem em escala, de microdrenagem. E aqui nesse ponto 2 é uma área que a gente selecionou dentro da bacia que está em expansão. Então, ela foi loteada faz pouco tempo, né? Como a gente pode ver, tem poucas residências ainda nela, mas que ela tem uma previsão de expansão da ocupação residencial nos próximos anos. Então, a gente selecionou essas 3 áreas justamente para conseguir avaliar um pouco 3 escalas diferentes. Então, uma escala de rua, né, que é o que a gente chama essa biorretenção da microdrenagem aqui da área B, uma em escala de lote, que seria essa do A, e uma em escala de bairro, que seria dessa área C. E aí a gente tentou dimensionar, né, técnicas para essas três áreas, considerando mudanças climáticas e considerando mudança de uso e ocupação no solo. E aí, para isso, a gente usou diferentes métodos, né? Então, para a questão da urbanização, a gente calculou as modificações tanto no coeficiente de escoamento superficial pelo método racional, né, o C, como também na curva número, no CN, né? E considerando diferentes variações de tipo de solo, então, para a gente também conseguir fazer uma análise de sensibilidade desses fatores. A gente considerou diferentes padrões climáticos para o tempo futuro, né? Que seria utilizando as projeções que o INPE fez para o Brasil, que seria o ETA-MIROC 5 e o... nesse caso, a gente usou só o ETA-MIROC 5, mas para os cenários 4.5 e 8.5 de RCP. E a gente também considerou o envelhecimento da infraestrutura a partir da colmatação, né? Então, reduzindo ao longo do tempo o coeficiente de permeabilidade do solo. E aí a gente fez algumas simulações para conseguir ver quais seriam os parâmetros que têm mais influência no dimensionamento, quais seriam os dimensionamentos, né, que geram eficiências melhores, e se de fato a gente prevê uma expansão dessas técnicas ao longo do tempo, justamente para corresponder a essa mudança nos padrões de urbanização e climático, se a gente conseguiria ter uma melhora da eficiência delas ao longo do tempo, num período de uso maior, né? Pensando mais em um período mais longo, assim, né, do que períodos mais curtos, que normalmente essas técnicas são dimensionadas. Então, aqui são alguns dos resultados que a gente teve para os diferentes métodos que a gente usou, que foi o método presente no Manual de Biorretenção dos Estados Unidos, a curva envelope, o método no Manual de WSUD da Austrália e um método que foi desenvolvido previamente por um outro menino no nosso laboratório, que era o da Birenice, que ele simplesmente faz uma retenção dos volumes superficiais. E aí o que a gente pode observar aqui a gente tem tipo um resultado da análise de sensibilidade que a gente fez, né? E a gente conseguiu observar que os parâmetros com maior influência seriam a precipitação total, na verdade, né, que é a P90, que é a precipitação com 90% de probabilidade em um dia, o coeficiente de escoamento superficial. Então, a mudança do uso do solo, né, ela acabava tendo uma influência bem importante também, e o C, né, o próprio C, que é um método mais simplificado, já conseguia representar isso bem para a gente. E para todos os métodos, a gente acabava obtendo esses mesmos parâmetros, tendo maior influência. E a gente teve maiores volumes sendo dimensionados com a curva envelope, e menores volumes sendo dimensionados com o método do manual de biorretenção. E aí depende, né, de cada objetivo da pessoa que está dimensionando, de qual desses métodos utilizar seria melhor, né? Um método mais conservativo, que conseguisse dimensionar esses volumes maiores, justamente quando a gente está lidando, né, com o problema de geração de escoamento superficial, principalmente, ou se a gente está lidando com casos, por exemplo, de poluição difusa, às vezes a gente não precisa ter volumes tão grandes, né? Então, adotar o método do Bioretention Manual seria mais adequado, né? Então, isso partiria do próprio julgamento da pessoa que está dimensionando. E aí, aqui são alguns resultados das simulações que a gente teve, né? Que mostra como que seria a eficiência dessas técnicas, o comportamento delas ao longo do tempo, para os diferentes métodos e para as diferentes escalas, né? Então, o que a gente observou foi um aumento das vazões, tanto com a urbanização quanto com o clima, né?
Mas quando a gente olha para as eficiências em si, a gente percebe que essa expansão modular das técnicas, né, aumentar o tamanho delas ao longo do tempo, com base nesses parâmetros, principalmente a P90 e o coeficiente de escoamento superficial, a gente consegue manter a média, pelo menos, da eficiência dessas técnicas ao longo do tempo, o que não ocorreria se a gente não fizesse essa expansão modular. E aí, uma das dúvidas que surge, né, é como fazer essa expansão modular, como que isso é possível. Normalmente, muitas dessas técnicas são enterradas e, enfim, né, é um puta trampo ali você fazer a expansão disso ao longo do tempo. E aí, a gente apresentou também alguns resultados, algumas medidas que o pessoal tem feito, principalmente na Filadélfia e nos Estados e na Austrália, né, que são algumas técnicas assim mais criativas, né? Algumas alternativas criativas para conseguir fazer tanto a inclusão disso em espaços que já estão urbanizados, quanto também conseguir aumentar o volume dessas técnicas ao longo do tempo. E essa aqui de cima, então, é o programa Raincheck, que tem na Filadélfia, onde eles fazem a construção dessas baciazinhas, né, de biorretenção, que são elevadas mesmo, principalmente para coletar água da chuva, e que é bem flexível, você consegue colocar em qualquer espaço e consegue fazer o aumento disso ao longo do tempo também, né? E essa outra opção aqui embaixo é uns filtros de areia só, na verdade, né? Eles não são biorretenção em si, mas dá para ser adaptado, onde eles são modulares já. Então você compra por módulo e eles já ficam, já são adaptados tanto para você encaixar outros na frente, ou para você conseguir fazer a conexão disso de volta para o sistema de drenagem, né? Então, são algumas alternativas bem interessantes que a gente viu ao longo dessa pesquisa e que dão para ser facilmente adaptados para outros tipos de técnicas também. No próximo capítulo, né, a gente avaliou um pouco mais experimentalmente mesmo qual seria a contribuição para a redução de volume de escoamento gerado e para a melhora da qualidade da água, tentando pensar um pouco na reciclagem da água, né, no reuso da água vinda pelo escoamento superficial para outros usos dentro da bacia. E aí, nisso, a gente avaliou uma biorretenção em escala de rua, que é aquela que eu comentei, que tem essa áreazinha um pouco maior, né, lá no campus de São Carlos. Ela tem essa composição, a biorretenção de lá, ela começa com uma camada de solo natural, uma camada de brita e depois seguido por uma camada de areia mais profunda. E ela tem 60 metros quadrados de área, né? Então ela é 6 por 12, se eu não me engano, ela é bem grande assim. E a gente fez, então, os cálculos tanto do balanço hídrico ao longo do tempo, avaliando as concentrações para diferentes momentos da chuva, né? Então, a gente fez coletas normalmente de 10 em 10 minutos. E a gente também fez análise da qualidade da água, também fazendo essas coletas ao longo de 10 minutos e depois calculando, então, as concentrações médias do evento e também conseguindo fazer uma visualização dos polutogramas, né, ao longo do tempo. Os resultados que a gente dividiu entre o balanço hídrico e os resultados de qualidade. Com relação ao balanço hídrico, a gente conseguiu identificar, a gente fez um monitoramento ao longo de, eu não lembro agora se foram 2 ou se foram 3 anos, mas a gente conseguiu pegar alguns eventos representando o período de seca e alguns eventos representando o período de chuva. E a gente conseguiu identificar 2 padrões bem diferentes com relação a esses eventos, né? Então, a gente tinha um primeiro padrão, que são o evento 5 e o evento 9, né, que são representantes desses eventos, onde a gente consegue ver uma redução do volume de escoamento superficial muito grande, né? Então, aqui em preto é o que estava entrando na técnica, e aqui em cinza pontilhado é o que estava saindo da técnica, por extravasamento, né? Então, a gente conseguiu observar uma retenção de volume bem significativa e uma redução de pico também bem significativa. Mas a gente também teve outros eventos, como é o caso desse evento 6 e do evento 11, onde a gente praticamente não tem redução de pico e a redução de volume ela é bem menos significativa, apesar de ainda estar acima de 50% em geral. Mas as reduções de pico são praticamente inexistentes, é bem pouca mesmo.
E aí, o que levou a gente a investigar um pouco, né? O que ocasionou esses dois padrões diferentes de chuva? E o que a gente conseguiu observar principalmente foi a influência da intensidade de precipitação, né? Então, nem era tanto o volume de precipitação em si que mandava, mas quanto maior a intensidade de precipitação, menor eram essas reduções de pico. E outra coisa também importante foi a condição de umidade anterior do solo. Então, quando a gente tinha eventos acontecendo com menores índices de precipitação antecedente, a gente tinha essas retenções e essas reduções de volume, de pico, desculpa, mais significativos. Mas quando a gente já tinha outros eventos antecedentes, né, essa PI era maior, a gente observou, então, que o solo já estava saturado, né, de água e tudo mais, então ele não conseguia fazer essa retenção tão significativa. E aqui cabe lembrar que a nossa técnica tinha um volume de zona de alagamento, né, que seria a diferença de altura entre a base do vertedor e o início de preenchimento do meio filtrante, não muito grande. Então, isso contribui também para ela não conseguir ter uma capacidade de retenção tão significativa logo após outros eventos de chuva, né? Porque daí quem manda mais aqui no caso do armazenamento de água vai ser a própria retenção do solo e não essa altura de alagamento. Então, a gente conseguiu observar esses dois padrões bem claramente definidos assim, né? E com relação à qualidade da água, aqui é o gráfico que a gente fez em relação às concentrações médias do evento, tanto para as vazões entrando, né, na técnica, para o volume armazenado e para a saída, para diferentes poluentes, e a gente comparou um pouco isso com os padrões de reuso e de emissão de poluentes em rios da legislação brasileira, né? Aqui no caso a gente adotou a CONAMA 357 para os padrões de reciclagem de água da Austrália e para o padrão de reuso da água dos Estados Unidos. E aí o que a gente pôde observar é que em relação aos nutrientes, né, nutrientes de nitrogênio aqui, quase todos eles estão dentro dos padrões, mas ainda assim as cargas são a concentração e as cargas elas são elevadas quando a gente compara a entrada e a saída, né? Então não tem uma eficiência de remoção significativa, na verdade. A entrada e a saída praticamente em todos os eventos a gente tem uma exportação, na verdade, de nitrogênio acontecendo nessas técnicas, mesmo que elas ainda assim estejam abaixo dos padrões de poluentes das legislações visando reuso, né? Com relação aos metais, a gente já observa um padrão um pouco diferente, né? As técnicas, elas contribuem, essa técnica, né, ela contribuiu em grande parte dos eventos para ter uma melhora na qualidade da água relacionada aos metais, mas comparando com as legislações, a gente ainda vê que muitos deles estão acima, né, da legislação, então precisando de uma melhora nesses procedimentos de tratamento de metais. E quando a gente olha para a turbidez e para a cor, a gente também tem esse problema de aumento, às vezes, da cor e da turbidez, justamente porque o solo que a gente tem aqui na região é um solo argiloso, então a gente tem um transporte de finos muito grande, né? E isso acaba piorando um pouco a cor da água. E a gente viu isso acontecendo em vários outros estudos também, de outros grupos de pesquisa e tudo mais, né? Então, esse é um desafio também a se lidar quando a gente está falando da melhora da qualidade da água nessas técnicas e principalmente voltada para o reuso. Porque quando você vai reutilizar a água, né, você também tem que pensar no padrão de aceitação da população. Então, cor e turbidez é uma coisa que mexe muito com as pessoas aceitarem ou não reutilizar aquela água. E isso foi os resultados que a gente teve com relação à concentração, né, de poluentes. Aqui a última questão também é em relação ao carbono orgânico total, que a gente viu também que tem uma melhora, né, dessa emissão de poluentes depois, né, e isso também pode ajudar essas técnicas a sequestrarem carbono também, né, então é uma das projeções, uma das investigações que a gente quer fazer futuramente. E aí, como eu falei, né, a gente fez aqui essa análise para a concentração de poluentes, mas a gente também fez essa análise com relação a cargas,
porque o próprio efeito de redução dos volumes que são transportados, eles já ajudam a reduzir a quantidade de poluentes que estão sendo transportadas para o rio. Então, fazer essa avaliação da qualidade da água só em termos de concentração, às vezes ela não demonstra todo o benefício geral que essas técnicas podem ter, né? Então, a gente também fez essa avaliação com relação a cargas, e aí a gente observou que, de fato, quando a gente vê em cargas, a gente consegue observar mais claramente essa redução do número da quantidade de poluentes sendo jogadas a jusante, né? E aí, com relação aos potenciais para reuso da água, a gente viu que a gente conseguiu obter uma média ali de 15 metros cúbicos, né, de água armazenada durante os eventos de chuva para serem posteriormente utilizadas nas estações de seca, e que as demandas de água ali naquela bacia que a gente tinha, né, ali naquela pequena baciazinha que a gente tinha, elas eram para propósitos de limpeza, né, e manutenção ali do campus, então que não precisa de uma qualidade da água tão boa, elas são mais ou menos em torno de 150 litros por dia, o que equivale a mais ou menos 27 metros cúbicos durante a estação de seca. Então, utilizar essa água proveniente da época de chuva, né, para esse posterior período de seca, eu conseguiria contribuir pelo menos para suprir essas demandas. Mas a gente tem alguns desafios que seriam com relação à qualidade da água e, como a gente observou, né, a questão dos metais, a questão dos próprios nutrientes. Então, a gente precisaria avaliar algumas questões diferentes, como talvez incluir uma zona saturada, que auxilia na remoção de nitrogênio, testar diferentes meios filtrantes, ou alguns módulos adicionais de tratamento posterior, como uma desinfecção posterior, um sistema de filtração posterior, ou uma das possibilidades que a gente pensou também seria alguns filtros de carvão ativado. Então, esses são alguns desafios que a gente deixa aí, né, para trabalhos futuros. E aí, depois disso, então, a gente fez uma avaliação de pelo menos um desses designs, né, dessas recomendações que a gente faz, que seria incluir algumas combinações diferentes de zona saturada dentro dessas técnicas e ver se elas conseguiriam contribuir para a melhora da qualidade da água. E aí também associar um pouco com essa expansão para a escala de bacia mais geral, né, e ver qual que seria a contribuição dessas técnicas para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente fez um experimento em laboratório, que é essa caixa de biorretenção que a gente chama, né, onde a gente colocou diferentes alturas de válvulas para a gente conseguir colocar diferentes alturas de zonas saturadas, e a gente fez alguns experimentos, então, com 2 padrões de chuva, que seriam para chuvas com tempo de retorno de 5 e 50 anos e duração de 30 minutos. Essas 3 condições de saturação, então, né, que seria sem zona submersa total e 2 diferentes alturas de zona submersa. E a gente também colocou 2 condições de perda de carga, que seria para ver se aumentando o tempo de detenção dentro da técnica, da água dentro da técnica, se isso também resultaria numa melhora da qualidade da água, né? E a gente fez algumas análises dos resultados, que foi uma análise exploratória, uma clusterização e uma avaliação de alguns indicadores que a gente propôs. Aqui são os resultados que a gente teve em relação às diferentes configurações, né? Então, a configuração A seria sem zona saturada, a B seria com uma zona saturada intermediária e a C seria com a maior zona saturada que a gente colocou, que seria um pouquinho acima da altura de brita. E a gente tem 2 condições também de perda de carga, que seria a condição 1, que é sem perda de carga adicional, né? Seria a válvula completamente aberta, e a condição 2 seria com a válvula meia aberta, então adicionar um pouquinho de perda de carga para aumentar esse tempo de detenção. E aqui são os resultados que a gente teve em relação às vazões. E o que a gente pôde observar desses resultados é que a gente vê que aumentando de fato, né, a zona saturada e colocando esse tempo de perda de carga um pouquinho maior, a gente tem um aumento das vazões de extravasamento. Então, que seria essa vazão que iria diretamente para a rua de novo, né? Só que quando a gente fez as análises estatísticas, a gente viu que esse aumento da vazão, na verdade, ele não era significativo, então não ocasionou para a gente mudança significativa nas eficiências das técnicas, né?
E uma das hipóteses disso, na verdade, é porque a gente fez poucos eventos, né? Então, talvez se a gente tivesse feito mais eventos, a gente conseguiria ter visto esse padrão, né, que a gente vê aqui visualmente acontecendo, estatisticamente também, né? E aí depois a gente avaliou também quais seriam os efeitos para a qualidade da água. E aí aqui o que a gente viu é que inserindo a zona saturada, a gente consegue ter uma melhoria para alguns poluentes, que seria o caso de carbono, a cor também dá uma reduzida, a turbidez também. Para o ferro também a gente vê uma redução das cargas. Para nitrogênio, né, que seria o principal poluente que a gente visou inserir nessa zona saturada, a gente viu que para o caso de amônia, a gente teve uma redução significativa, mas para o caso de nitrato, não. No caso de nitrato, ainda aumentou as concentrações de saída. E para E. coli também, né? A gente também conseguiu ver, na verdade, uma redução na média geral, mas um aumento do tempo de ocorrência de uma concentração de E. coli um pouco maior, né? E aí a gente tem diversas hipóteses, né, que a gente discutiu em relação a isso. A questão do nitrato, né, do nitrogênio em si, a gente discutiu um pouco que talvez a ausência de uma fonte de carbono adicional, né, seria um dos motivos para não conseguir ter essa redução tão significativa, tendo em vista que a gente tem, são bactérias anaeróbias e aeróbias que fazem esse processo, né? Então, que elas precisam de uma fonte de carbono para conseguir realizar o processo de desnitrificação e depois desnitrificação. Então, às vezes, isso pode ter sido um dos fatores que fez não ficar tão melhor assim, né, a qualidade da água para o caso de nitrato, inserido na zona submersa. E para a E. coli, a gente levantou a hipótese de que talvez possa até ter tido contaminação externa na hora de analisar as amostras, né? Então, a gente precisaria repetir um pouco esses experimentos com E. coli. E aí a gente fez depois uma análise de clusterização, né, com relação tanto aos aspectos de quantidade da água, que seriam esse de balanço hídrico, quanto também de análise de concentração e carga dos poluentes. E a gente também conseguiu identificar 3 grupos principais com relação ao balanço hídrico, né, com relação à questão da quantidade, que seriam 3 grupos bem definidos. E eles foram definidos principalmente pelo período de seca, pelo tempo de recorrência do evento e pelos valores de API. Então, aqui confirmou os resultados que a gente tinha já obtido no primeiro artigo experimental, né, com a biorretenção em campo, mostrando que, de fato, a API, o período seco, as condições de umidade anterior do solo, né, eles colocavam... é o que dava mais peso para o caso do comportamento das vazões dos eventos, né? E com relação à qualidade da água, a gente teve 2 grupos principais sendo formados. E esses grupos, o que tinha de principal diferença entre eles era o fator de operação. Então, a gente definiu alguns fatores ali de operação, né, que seria a taxa de aplicação, a vazão unitária, aí a gente não lembra de cabeça todos eles, mas o que a gente viu que foi o principal, né, para diferenciar esses 2 grupos de eventos foi a taxa de aplicação, que seria o volume total aplicado pelo volume total disponível na técnica. Então, esse é um fator também que a gente tem que investigar um pouco melhor nos próximos estudos. E aí a gente fez essa avaliação também, né, de qual seria a contribuição das técnicas para os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí a gente tentou quantificar tanto qual seria a contribuição para a recuperação de água, né, para o reuso da água em uma residência individual, quanto também a contribuição para alguns indicadores que a gente propôs de reuso da água, reuso energético e emissão de carbono para a bacia como um todo. E aí o que a gente definiu 2 padrões de reuso da água, né, não potáveis. Um seria incluindo lavar áreas externas, descargas de vasos sanitários e o uso em máquinas de lavar roupa, e um seria sem o reuso em águas de lavar, máquina de lavar roupa, por conta da cor, né? E aí a gente dimensionou, a gente usou um reservatório de 1 metro cúbico para reservar essa água que viria depois da biorretenção. E a gente sabe que esse reservatório, né, 1 metro cúbico, ele é muito pequeno quando a gente está pensando em reutilizar água para um período de seca,
mas a gente tentou pensar na disponibilidade de espaço dentro das residências, porque além de 1 metro cúbico, acaba ficando um pouco não factível, né, para a maior parte das residências que a gente tem, pelo menos em São Carlos. Então, a gente adotou esse volume de reservatório. E aí, o que a gente pode observar é que as demandas não potáveis do tipo 1, né, que seriam sem incluir a máquina de lavar, elas conseguem ser supridas em quase todo o período do ano, com exceção dos meses de mais seca, que seria julho e agosto, mas ainda assim é quase que completamente suprida. E considerando, né, os usos para lavagem de roupa também, a gente teria, então, um período entre maio e setembro que não seriam supridos completamente essa demanda, né? Mas ainda assim já contribui bastante. E com relação a esses outros indicadores para a bacia, a gente apresentou eles como uma ideia inicial para começar a se avaliar as técnicas, né? Porque não existia ainda indicadores propostos com esse sentido, e por isso, então, fica difícil da gente comparar, né? Ele não é uma porcentagem, na verdade, ele tem uma unidade bem definidinha lá, que depois, se vocês quiserem, podem ver no artigo. Então, fica um pouco difícil analisar ele individualmente, assim, né? Então, seria interessante fazer ele para várias áreas de estudo e comparar. Mas o que a gente consegue observar é que, de fato, há uma redução, né? Quanto maior o reuso dessa água, maior é a redução das demandas de energia e maior também é a redução de emissões de gás carbônico, considerando o que se gastaria de energia e o que se emitiria de gás carbônico para o sistema central de abastecimento de água. E é isso. Depois a gente fez um modelo para biorretenção, mas eu não vou apresentar ele aqui, porque ele ainda está em construção, então tem muitas falhas ainda, a gente ainda está melhorando ele. Depois, quando a gente tiver ele completinho, eu posso compartilhar com vocês também o artigo que a gente vai fazer sobre isso. Mas é um trabalho que a gente tem tentado fazer justamente para conseguir implementar sistemas de controle em tempo real nas biorretenções também. E, bom, é isso. Aqui tem um pouquinho falando sobre ele, né? Se vocês quiserem, eu posso compartilhar depois. Mas as conclusões gerais que a gente teve depois, do desenvolvimento do meu doutorado, né, foi que a gente precisa começar a avaliar alguns indicadores, né, que associem essas dinâmicas de sustentabilidade e resiliência junto com essas técnicas, investigar também qual seria a contribuição que esses sistemas vegetados eles poderiam ter para a produção de alimentos. E aí aqui o caso mais crucial, né, que a gente teria é avaliar se haveria acumulação de metais dentro desses alimentos, né, para poder fazer esse reuso, porque se tiver, não pode. E se teria alguma outra forma da gente mudar a configuração ou o meio filtrante para que não houvesse acumulação de metais na vegetação, ali, né, no alimento que seria consumido nessas técnicas. A outra questão, né, seria identificar esses fluxos de carbono dentro dos próprios sistemas para ver se eles conseguiriam contribuir para a redução de emissão de gases de efeito estufa, tendo em vista, né, que a gente teve uma redução significativa do carbono orgânico total dentro da técnica. Também investigar, né, pós-tratamentos da água para o reuso, né? Então, se a gente quiser reusos, às vezes, que sejam mais restritivos, ou até para reuso potável, se a gente conseguiria ter algum módulo de pós-tratamento para conseguir melhorar ainda mais a qualidade da água, e expandir o desenvolvimento desses modelos, né, que são baseados em processos, para que a gente consiga incorporar o monitoramento em tempo real e o controle em tempo real desses sistemas. Bom, gente, é isso com relação ao meu doutorado. Eu sei que foi muito assunto para pouco tempo, né? Porque são 4 anos de desenvolvimento da pesquisa, mas eu acho que era interessante passar um pouquinho sobre todos esses trabalhos que a gente fez. E se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles, a gente já publicou um artigo, pelo menos, de cada um dos capítulos. E acho que a Cris também, né, compartilhou a minha tese junto na chamada, então fico à disposição para qualquer pergunta e também para compartilhar essas publicações que a gente tem, e se quiserem pensar a partir dessas hipóteses e dos desafios, né, que a gente levantou ainda no final da minha tese, fico à disposição para a gente conversar e fazer novos projetos de pesquisa. E é isso, vou parar aqui de compartilhar a minha tela. Opa, não, eu comecei a compartilhar de novo.
faria. Ai, parabéns, Marina, muito legal o seu trabalho, parabéns, muito legal, muito importante também. Obrigada, Obrigada. Cris. A gente que agradece você de vir aqui compartilhar conosco esse trabalho maravilhoso. Eu vou fazer daqui a pouco só uma pergunta, porque eu vou deixar para as pessoas que estão aqui acompanhando conosco fazer. Imagino que elas devam ter muitas perguntas também, um trabalho tão rico como esse. Vou pedir agora, a gente vai parar a gravação. Essa gravação ela é feita durante